Poatan vai perder a sua próxima luta. E ele não vai ser qualquer derrota não, tá? Vai ser uma derrota dura, sofrida. Mas por que eu tô falando isso? Bom, antes de eu te contar o porquê que eu tô falando isso, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, valeu. E eu ia falar pra você deixar um comentário, mas você ainda nem sabe o que eu vou falar, então deixa pra deixar o seu comentário depois. Primeiro, deixe seu like e se inscreve aí, valeu? Bom, vamos lá, rapaziada. Sobre o futuro do Poatan. Acho que todo mundo já tá ligado que o Poatan só tem três caminhos a seguir a partir de agora. Ou ele luta com o Ciryl Gane no peso pesado, eu até separei uma fotinho aqui, ó, do bom menino, no peso pesado pelo cinturão, ou ele vai lutar contra o John Jones, também pelo peso pesado, valendo o cinturão, de repente é um BMF na Casa Branca e tal, ou existe uma terceira opção, que aí na minha humilde opinião seria a pior de todos pro Poatan, que é o Khamzat Chimaev subindo de categoria, vindo do peso médio, lutando no meio pesado contra o Poatan. E cara, se você é fã do Poatan, você tem que assim desejar que o Poatan lute com qualquer um, menos com o Khamzat Chimaev. E aí, vamos tentar fazer um exercício de futurologia aqui. Na verdade, vamos tentar pensar como Dana White, como empresa. Eu, como fã, eu gostaria de ver o Poatan logo contra o Ciryl Gane, que é a luta mais vencível, o cara vira campeão, podia até se aposentar. Tudo bem que de repente ia ser um campeão interino, né? Porque o Tom Aspinall é o campeão linear. Mas, cara, ele ia ganhar o cinturão do peso pesado, já podia até aposentar. Precisava nem lutar com o John Jones, nem com mais ninguém. Isso eu como fã do Poatan, né? Se eu fosse Poatan, eu escolheria logo o caminho mais fácil mesmo. Mas, porém, entretanto, todavia, tem o lado do Dana White, né? A gente sabe que o Dana White agora com esse novo acordo da Paramount, o cara tá precisando de dinheiro, tá precisando de lutas grandiosas para chamar a atenção do público. E eu, se fosse o Dana White, né, pensando no bem da empresa e não no bem necessariamente do Poatan ou de um lutador ou de outro, pensando no bem da empresa, eu casaria Poatan contra Khamzat Chimaev. Porque esse é o casamento que permitiria o Dana White sugar o máximo possível de duas estrelas, que é o Khamzat e o Poatan. Por quê? Porque pensa comigo, se o Poatan vence essa luta, o Khamzat Chimaev ia ter que voltar para a categoria de baixo. Assim, já vamos começar que a categoria peso médio tá um lixo, tá uma porcaria, tá? Não tem nenhuma luta interessante pro Khamzat naquela categoria lá. De repente o Sam Strickland aí no Trash Talk, mas assim, contra Imavov, pô, Dricos do Plessis ele já ganhou. Cara, não tem nenhuma luta que vá vender muito o pay-per-view. Por mais que o Khamzat seja uma estrela, seja um cara de nome, pô, ele precisa de um par ali pra poder fazer jus, né? Se botar ele contra o Zezinho da esquina, não vai ferver o sangue de ninguém. Então, se o Khamzat Chimaev sobe de categoria e perde pro Poatan, o Poatan vence bem o Khamzat Chimaev, cara, você infla o nome do Poatan, infla um ativo, né, da empresa, que é o Poatan, e ele vai ficar maior ainda para poder disputar o cinturão peso pesado, seja contra o Ciryl Gane ou seja contra o John Jones. Então você acaba valorizando muito uma outra estrela, que é o Poatan. O Khamzat Chimaev, ele, né, ia perder um pouquinho da moral e tal, mas cara, ele perdeu pro Poatan, que é uma lenda, né? Ia voltar para a categoria dele e ia continuar limpando o chão com todo mundo lá na categoria dele. Então não ia ser uma queda tão grande assim. Até porque ele ia estar subindo de categoria, ia poder dar um monte de desculpa. Ah, não estou muito bem adaptado, com meio pesado, que etc e tal. E ele ia voltar como campeão, assim, de repente ele ia ter que abrir mão do cinturão dele, né? Mas ele já ia poder voltar disputando o cinturão direto, porque ele não perdeu no peso médio. Então ele ia ter uma moral um pouquinho quebrada, mas não ia cair tanto assim. Ao passo de que o Poatan ia ganhar muito. E se o Khamzat Chimaev ganha, eles inflam outra estrela, que é o Khamzat. O cara já ia estar na terceira categoria, né? Ia ter a terceira vitória na terceira categoria, ia virar campeão da categoria meio pesado, que é uma categoria que já está morta também, né? Tirando o Poatan não tem nenhuma outra grande estrela, tem o Iri Prohaska ali, assim, que não necessariamente vende tanto pay-per-view, mas assim, depois do Iri Prohaska não tem mais ninguém. Pô, Jamal Hill, Ankalaev, Khalil Rountree é maneiro, mas também nada que mova o ponteiro. Então seria um baita adendo para essa categoria aí. E com o Poatan, como ele ia estar muito grande, iam reaproveitar ele no peso pesado. Então, basicamente por esse motivo, eu acho que essa luta aí tem grande chance de acontecer. Poatan contra Khamzat Chimaev. Porque para pra pensar, cara, não tem por que eles jogarem o Poatan logo agora pro peso pesado. Eles iam estar deixando dinheiro na mesa, basicamente. Se pode casar Poatan e Chimaev agora, e depois casar o Poatan contra algum peso pesado, por que já vão jogar o Poatan pro peso pesado agora? Porque ainda que o Poatan perca no peso pesado, cara, dificilmente ele vai voltar pro meio pesado para defender o cinturão contra o Khamzat. Defender não, né? Ele teria que abrir mão do cinturão dele.
Então será que iam casar o Poatan voltando pra categoria contra o Hanzit chegando na categoria? Sendo que, pô, tem gente na categoria agora, tá ligado? Tem o Kalil Rountree, tem o Iri Prohaska e etc e tal. Não, né? Mas o meu ponto aqui é o seguinte: se você gosta do Poatan, se você quer ver o Poatan vencendo, essa luta aqui não pode acontecer. Você tem que desejar, meu irmão, torce. Na moral, pede aí para os deuses do MMA não casarem essa luta, porque se casarem Poatan contra Khamzat Chimaev, o negócio pode ficar feio. Por que o jogo não casa pro Poatan? Todo mundo já sabe, porque, porra, o Chimaev é um ótimo wrestler, o Poatan é o striker, né? Todo mundo sabe que o jogo não casa, mas uma coisa que me preocupou é que eu vi muita gente subestimando o quão perigosa essa luta é. Eu vi uma galera tratando assim como se fosse uma luta trivial, tipo, ah não, vai ser uma luta difícil, mas o Poatan é favorito, o Poatan consegue ganhar tranquilamente do Chimaev, sendo que, rapaziada, vocês estão achando que o Chimaev é o Andreas Michailidze, mano, aquele primeiro wrestler lá, a primeira luta do Poatan no UFC, e não é o caso. Eu repito, eu falei isso no início do vídeo e vou falar aqui de novo. O Khamzat Chimaev é a pior luta possível para o Poatan no UFC. Cara, tu pode pegar desde o peso mosca lá, do Alexandre Pantoja até o John Jones. Todo mundo no UFC, o Khamzat Chimaev é a pior luta para o Poatan. A galera que tá subestimando, que tá achando que é só mais uma lutinha ali, uma luta trivial, tá falando, não, mas calma aí. O Khamzat Chimaev, ele era meio médio, e ele subiu para peso médio e vai subir de categoria. O Poatan é muito mais pesado do que ele. O Poatan tem vantagem do peso. Ele não vai conseguir quedar o Poatan como ele quedava a galera no meio médio, no peso médio. Rapaziada, não queria estragar a imaginação, estragar a mentalidade fértil de vocês, mas assim, o Khamzat Chimaev, ele tá acostumado a treinar com caras pesados. Inclusive, quando ele treinava na Suécia, por anos, o principal parceiro dele era ninguém mais, ninguém menos, que até separei aqui no vídeo, que é o Alexander Gustafsson. O Gustafsson chegou a lutar de peso pesado no UFC, tá? Ele fez a carreira inteira de meio pesado, né? Ou seja, pesando o que o Poatan pesa hoje, e chegou a lutar de peso pesado. E, cara, o Khamzat treinava wrestling com ele, treinava striking com ele, era o sparring dele. Cara, então, ele tá acostumado a lutar com caras pesados. E ele é um cara forte pra caramba. No meio médio ele era muito mais forte que os outros. No peso médio ele tá forte pra caramba. Todo mundo falou que, pô, o Dricus du Plessis é um cara muito forte e tal, que vai bater de frente com o Chimaev no quesito força. O cara é um bloco de concreto. Maluco quedou, controlou, assim, passou que nem faca na manteiga. O Dricus du Plessis não oferecia resistência nenhuma. Então todo esse lance o Poatan, ele pesa pra caramba. Galera, ele vai ter que bater o mesmo que o Chimaev, tá? 93 quilos. Ah, mas ainda que ele recupere, meu irmão, 10 quilos, 12, 15 quilos lá na recuperação no dia da luta, né? Ele ganha 15 quilos. Não vai ser algo assim que vai definir, caraca, vai impedir que o Khamzat Chimaev quede o Poatan. E vamos lembrar o seguinte, a categoria é 93 quilos. Ambos baterão 93 quilos na balança, certo? Mas ainda que o Poatan recupere muito peso, meu irmão, 10 quilos, 12, 15 quilos lá no dia da luta, o Khamzat Chimaev vai recuperar um peso também, mas a diferença não vai ser aquela diferença que vai definir a eficiência do grappling do Chimaev. Caraca, o Poatan tá pesando 10 quilos a mais que o Khamzat no dia da luta. Ferrou. O Khamzat não vai quedar o Poatan. Não, rapaziada, pelo amor de Deus, né? Invariavelmente, o Khamzat vai quedar o Poatan nessa luta, se essa luta acontecer. Existe uma máxima no MMA que é a seguinte: o cara muito bom de grappling sempre vai levar uma vantagem contra o cara bom de striker. Se você for pegar dois indivíduos, um é muito bom no grappling, um é muito bom de striker, cara, o grappler vai levar vantagem. Ah, mas e o Anderson Silva lá no auge? Ah, mas o Adesanya no auge, galera. Eu não tô falando que o grappler sempre vai ganhar do striker. Não é esse o ponto. Eu tô falando que se você for pegar um cara muito bom em um setor e o outro cara muito bom em outro setor, o cara do grappling tende a levar vantagem. Por quê? Porque o cara que tem o poder do wrestling, o cara que é bom de wrestling, é ele que decide onde a luta vai ocorrer. Se ele vai trocar, se tiver ruim na trocação, ele vai quedar. Se o cara não tiver o wrestling suficiente para se defender das quedas, ele vai levar atraso. E a gente já cansou de ver isso no MMA. Essa é uma verdade que perdura até hoje. Não à toa a galera do Daguestão, da Rússia, tá passando o carro, tá vivendo a era de ouro no MMA. E aí o cara mais apaixonado, né, que acredita na magia, vai falar, não, mas o Poatan tá evoluindo pra caramba. Tudo bem que ele já tá com 36, 37 anos, mas ele segue evoluindo, tá treinando com o Glover, que é grappler. O cara tá defendendo queda pra caramba, rapaziada. Beleza, tá? Não tô negando isso. O Poatan segue evoluindo. Ele tá postando uns videozinhos lá treinando grappling, né, treinando no gi e tudo mais. Beleza. Só que existem níveis nesse game. Você falar que o Poatan vai bater de frente, fazer frente ao wrestling do Khamzat Chimaev, é a mesma coisa que eu falar que o Khamzat Chimaev vai trocar com o Poatan de boa. Sendo que isso não vai acontecer. Esse é o ponto. O Khamzat Chimaev não vai fazer o jogo do Poatan. Mas o Poatan, invariavelmente, vai ter que fazer o jogo do Khamzat Chimaev. Inclusive, essa é a única certeza que a gente pode ter nessa luta. A única certeza que eu tenho nessa luta é que o Khamzat Chimaev vai se jogar nas pernas do Poatan o quanto antes. Que foi o que ele fez contra o
Robert Whittaker, na verdade foi o que ele fez com todo mundo no UFC, cara. Kevin Holland, Robert Whittaker, Li Jingliang. E aí eu não tô comparando, pô, o Poatan com o Li Jingliang, né? Não tô falando que vai acontecer a mesma coisa, necessariamente. Mas ele vai se jogar nas pernas do Poatan. E é muito mais plausível, porra, o Khamzat Chimaev finalizar o Poatan rápido do que o Poatan, caralho, no primeiro golpe, no primeiro cruzado de direita, já nocautear o Khamzat Chimaev, sei lá, em 10 segundos de luta. Tô falando que isso é completamente impossível de acontecer? Não tô falando que é completamente impossível. Mas, cara, o lance é o seguinte, o Khamzat, ele não vai ficar marcando bobeira em pé contra o Poatan. Assim como ele já fez em várias outras lutas, a primeira coisa que ele vai fazer vai se jogar nas pernas do Poatan. E ele grudando, invariavelmente ele vai conseguir quedar. Então vamos tentar imaginar aqui qual seria o melhor cenário possível pro Poatan. Na verdade, um cenário plausível pro Poatan. Cara, o Khamzat Chimaev ia se jogar nas pernas dele, invariavelmente ia conseguir quedar. O Poatan ia ter que resistir os primeiro, segundo, terceiro round, atravessar o Vale da Sombra da Morte, porque ainda que o Khamzat Chimaev não traulete ele no ground and pound e tal, faça uma luta que nem ele fez com o Dricos, mais ou menos, só anulando ali, agarrando, fazendo aquele cobertor molhado, o Poatan ia ter que tomar cuidado para não ser finalizado durante todo esse tempo, para aí sim, quando ele se desvencilhasse, ele trabalhasse no striking e conectasse a mão dura dele. Então você percebe que tem um caminho pro Poatan vencer. Ele tem, e esse caminho envolve ele não perder, envolve defesa, ele não ser finalizado, ele trabalhar ali o jiu-jitsu defensivo, defesa de queda, se desvencilhar. E nessa que ele tá se desvencilhando, se defendendo e tal, ele tá deixando de atacar, deixando de colocar a mão dura. Ao passo de que o Khamzat Chimaev, ele tem que evitar ao máximo o striking do Poatan. Só que esse trabalho de evitar o striking do Poatan é fazer o que ele sempre faz, é meter marcha, é se jogar nas pernas. Cara, no momento que ele te agarra, ele já tá trabalhando a ofensiva dele, que ao mesmo tempo é a defesa dele. Então imagina aí que é muito mais fácil o Khamzat Chimaev, que é dar o Poatan, ir pras costas, né, passar debaixo do braço, igual ele gosta de fazer, agarrar nas costas. E, pô, ainda mais se tu lembrar que na luta contra o Jan Blachowicz, o Jan Blachowicz ficou 5 minutos nas costas do Poatan e o Poatan não fazendo nada, só se defendendo com a mãozinha ali no pescoço. Né? Teve gente, inclusive, que deu 10-8 nessa luta. E era o Jan Blachowicz, não era o Khamzat Chimaev. O Khamzat Chimaev vai ficar ali nas costas do Poatan, correndo o risco de finalizar. Pode ser que aconteça, igual ele fez com o Robert Whittaker, igual ele fez com uma porrada de gente. Ao passo que pro Poatan, cara, não é tão fácil assim. Não é só, corre pra cima dele, igual ele fez com o Ankalaev e mete mão dura. Galera, o Khamzat Chimaev não é o Ankalaev. O Ankalaev nem wrestler de verdade é. Ah, mas ele veio do Daguestão, ele é russo, daguestanês, o cara é wrestler. Galera, o Ankalaev não é wrestler. Ele não faz esse jogo de quedade, amassa, igual o Khamzat Chimaev. O cara é striker. Você falar que o Ankalaev é wrestler é a mesma coisa que eu falar que o José Aldo é jiu-jiteiro. Ah, o cara veio de Manaus, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, o cara é jiu-jiteiro. Não, mano, o cara não usa jiu-jitsu na luta. É igual o Ankalaev não usa o wrestling dele na luta. Então o cara é striker. E tem outro ponto importantíssimo, que é o seguinte, o Alex Poatan pegou quase nenhum wrestler na carreira dele. Na verdade, se você for colocar desde a estreia dele no UFC até agora, ele só pegou um wrestler de verdade, que foi o Andrés Michelid, aquele grego lá, na estreia dele. E assim, vamos ser sinceros, né? Bagre completo, porque o cara nem tá mais no UFC. E dado que o Ankalaev, na verdade, mesmo sendo um daguestanês, é um striker de ofício, não é um wrestler de ofício, o Poatan não pegou wrestler nenhum. Então você imagina, logo o único wrestler de verdade que você pega no UFC é provavelmente o melhor wrestler do UFC, que é o Khamzat Chimaev. E se você for olhar pro outro lado, o Khamzat Chimaev, ele já pegou vários strikers, tudo bem, que nenhum no calibre do Poatan, mas ele pegou, por exemplo, o Robert Whittaker, que na minha opinião seria o pior jogo para o Khamzat Chimaev, e atravessou igual faca na manteiga, meu irmão. O Robert Whittaker já lutou com o El Romero, já lutou com o Derek Brunson, vários wrestlers brabo, e o cara não foi humilhado igual ele foi humilhado contra o Khamzat Chimaev. Bom, a essa altura aí a galera já deve estar bolada comigo nos comentários. Ah, seu herético, porra, homem de pouca fé, tá duvidando do Poatan é a exceção das exceções. Galera, realmente, se tem alguém que pode operar milagres nesse esporte, é o Poatan. O cara já fez isso, o cara já venceu a luta difícil, o cara já começou perdendo, virou. Cara, o cara é brabo, eu sei que o cara é brabo, tá? Ele tem chance sim de vencer o Khamzat Chimaev. Porém, não é essa luta, é difícil, mas dá pra ganhar. A galera tá subestimando o grau de dificuldade nessa luta aí. Pra mim, na minha humilde opinião, tá? Sem querer desmerecer o Poatan nem nada, essa luta aí pra mim é uns 70-30 pro Khamzat Chimaev. Se não mais. Se não mais. Pode ser que a luta comece, o Poatan defenda a primeira entrada de queda do Chimaev, já conecte a bomba de cruzadão dele e apague o Chimaev? Pode ser que aconteça.
tá? Eu não tô falando sobre possibilidades aqui, eu estou falando sobre probabilidades. É provável que isso aconteça? Bom, se você for analisar sem aquela paixão, sem o pensamento desejoso, sem espírito brasileiro, eu amo o Poitin, sem toda aquela euforia, cara, a chance não é lá das maiores, tá? E é esse o ponto do vídeo. Na verdade, essa chance aí é bem menor, tá? É mais provável o Hansa Schmev finalizar o Poitin no primeiro round, como ele já fez com um monte de cara, um monte de striker, um monte de bons strikers, na verdade, do que o Poitin, cara, nocautear brutalmente o Chimaev no primeiro round. Na verdade, a única chance que eu vejo do Poitin vencer essa luta seria, no melhor estilo, a primeira luta dele com o Adesanya, que foi uma luta que ele tava perdendo, e no quinto round ele virou. Então eu acho que o Poitin se defendendo, fazendo o Hansa se cansar ali na grade, né? Invariavelmente ele vai cair, mas ele caindo, levantando, se defendendo das finalizações, deixando o Hansa fazer aquela isometria lá, e lá pro terceiro, quarto, quinto round, quando o Hansa já tiver mais exaurido, aí, meu irmão, meter chute, bicar aquela perna ali, né? Porque o cara tem um bom low kick, mas apesar de que ele não vai poder chutar tanto assim porque o cara é o wrestler, né? Vai que ele agarra a perna. Então, mais lá na segunda parte da luta, na segunda parcial da luta, quando o Hansa já estiver mais exaurido, aí sim, meu irmão, partir pra cima, igual ele fez no quinto round contra a Adesanya, igual ele fez no primeiro round contra o Ankalaev, e partir pra cima já colocando a mão dura, que aí sim ele pode nocautear o Hansa. Então você imagina, na última luta do Lobo, lá no quinto round contra os Dricos do Plessis, que ele deu um mole, né? Levou umas porradinhas ou outra, né? Foi tentar entrar em queda meio atabalhoada, até levou um reverso. Imagina se fosse o Poitin ali. Aquelas porradinhas ou outra que ele levou do Dricos, meu irmão, podia ser um cruzadão bolado, né? Aquela bomba nuclear e apagar o cara. Então, na minha opinião, se tem uma chance do Alex Poitin vencer essa luta, vai ser assim, atravessando o Vale da Sombra da Morte, resistindo, defendendo pra caraca, com jiu-jitsu defensivo afiado, com wrestling defensivo afiado, pra no quinto round, no quarto, quinto round, tentar botar a mão dura. Fora isso, cara, primeiro round, o cara cheirando enxofre, o Lobo, mano, vindo pegando fogo, se jogando nas pernas lá do outro lado do octógono. Meu irmão, se o cara não lançar uma joelhada voadora, aquele raio, né, aquele cometa Halley que acontece de 1 em 1 milhão, se isso não acontecer, cara, eu acho dificílimo o Poitin vencer essa luta. Bom, mas é essa a minha humilde opinião. Agora sim, deixa o seu comentário aí. Você acha que eu viajei? Cara, não me xinga não, tá? Eu gosto do Alex Poitin, não é que eu tô torcendo, pô, contra o Chimaev. Tá jogando hate, tá falando merda do Poitin, aí o Poitin ganha a luta. O nego vai vir aqui nos comentários falar que eu tava falando merda. Não, cara, não tô falando merda, eu tô sendo realista. Mas deixa o seu comentário aí. Você concorda comigo? Acha que tem razão? Acha que tem lógica aqui no que eu tô falando? Ou você acha que não? Você acha que o Poitin é favorito mesmo? Meu irmão, vai lançar low kick, vai deixar o Chimaev sem perna, vai botar a mão dura, vai nocautear. O que tu acha? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. De novo, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, valeu e até mais.